palavra somos um, Senhor. Somos um na palavra, somos um, Senhor. E pra sempre seremos todos um, amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Somos parte da estrada, somos parte da luz. Somos parte da estrada, somos parte da luz. E diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Se formos o amor, saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz.
seguir eu sigo. Tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu, sou inteiramente Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou.
Mesmo quando erro, sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão. E em todo tempo sei que me amas, sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte e todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Olá, queridos irmãos!
Sejam todos bem-vindos ao programa Adorando Juntos. Analisando o momento que estamos passando, em que nem todos estão podendo ir à igreja por questões de saúde, nós decidimos então retomar a transmissão online das programações da igreja. Sempre que tivermos uma nova programação, estaremos então postando no grupo de divulgação do WhatsApp. Caso ainda não participe e queira receber as notificações, basta acessar www.adorandojuntos.com.br. Logo abaixo terá uma mensagem em destaque dizendo: "Quero ser notificado pelo WhatsApp". Basta então clicar e entrar no grupo e já estará participando. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal do YouTube, convido para se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e assim sempre receberá um aviso sobre todas as nossas programações. Portanto, compartilhe esse link com seus amigos e familiares e vamos todos juntos adorar ao Senhor. Informativo Mundial das Missões. Seguindo em um novo caminho. Adolfo Monteiro mora no vilarejo de Codo, no Timor-Leste, e era um ativo membro de uma igreja dominical. Mas quando o obreiro bíblico Mário da Costa chegou em seu vilarejo e visitou a sua casa, sua vida mudou. O obreiro havia sido enviado pela igreja adventista e passou a fazer amizade com os aldeões. Certo dia ele mostrou na Bíblia para Adolfo que o verdadeiro dia de guarda é o sábado e não o domingo. Adolfo percebeu que isso era diferente do que sua igreja ensinava e por isso ele passou a ler mais a Bíblia e orar muito. Ele orava da seguinte forma: "Senhor, qual é o melhor caminho, o antigo ou o novo?" Até que Adolfo teve um sonho. No sonho havia dois caminhos, um caminho antigo e um novo, e alguém disse para ele: "Siga o novo caminho." O sonho parecia muito real para Adolfo, e naquele dia ele pediu para estudar a Bíblia com Mário. Logo ele foi batizado e passou a ensinar sobre Deus para outras pessoas, como sua esposa, que também foi batizada. Entretanto, o irmão de sua esposa, que era líder de sua antiga igreja, exigiu que ela renunciasse sua nova fé. Mas a mulher disse que seguiria o caminho da Bíblia e não largaria a decisão tomada. Adolfo e a esposa têm enfrentado forte pressão dos familiares, mas continuam firmes em Deus. Por favor, ore pelos adventistas da aldeia de Codo, para que possam compartilhar o Evangelho nas aldeias vizinhas. Ore também pela única escola da igreja, que fica em Dili, na capital do Timor-Leste, para onde irá nossas ofertas neste trimestre. Nós iremos ajudar a construir um dormitório para que mais crianças frequentem essa escola adventista. Sejamos liberais. Tem um programa muito da hora na TV chamado Chefe Espião. Você já viu? Nele, o dono de uma empresa se disfarça de funcionário e vai colocar a mão na massa com eles. Esse programa é impressionante porque agora, fora do escritório, ele consegue se aproximar dos funcionários de uma forma completamente diferente. Que não seria possível se ele estivesse lá sentadinho na mesa de terno e gravata. Na pele de um funcionário, ele consegue entender as dificuldades que eles enfrentam. E isso transforma o relacionamento entre eles. Sabe quem fez isso também? Jesus Cristo. E a lição dessa semana apresenta Deus disfarçado de ser humano, habitando entre nós, vestindo a nossa roupa, trabalhando do nosso lado, para nos mostrar como viver da melhor forma. Vamos conversar mais sobre isso? O livro de Hebreus enfatiza dois aspectos importantes, a divindade e a humanidade de Jesus. O capítulo 1 que a gente vai estudar hoje está todo direcionado à pessoa de Jesus como sendo Deus. Já o capítulo 2, que a gente vai estudar semana que vem, se ocupa em apresentar a pessoa de Jesus como sendo homem. Todos nós já escutamos aquela expressão, que ele é totalmente Deus e totalmente humano. Isso, inclusive, pode gerar uma confusão danada, não é mesmo? Só que, hoje eu tô aqui pra gente resolver esse problema. Fique em mim, peixe, senão você vai se lascar.
Tem um texto que não está em Hebreus, mas que eu gosto muito, que diz o seguinte: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Note dois aspectos contidos aqui. Primeiro, que ele é Deus, e segundo, que ele é conosco. Eu não sei se você já percebeu a profundidade disso, mas a gente vai refletir um pouco mais. Em primeiro lugar, o texto fala que Jesus é Deus. Ao longo de todo o capítulo 1 de Hebreus, a gente vê Paulo apresentando Jesus como Filho de Deus e como próprio Deus. Ele diz que Deus sempre falou aos profetas, mas que agora falou pelo Filho, que se tornou o herdeiro de todas as coisas. Ele é a expressão de Deus e sustenta tudo pelo seu grande poder. Pelo fato de Jesus ser chamado de filho, alguns acham que ele é inferior a Deus ou que ele foi criado por Deus. Olha, o próprio livro de Hebreus resolve essa bagunça danada, mostrando que ele é a expressão exata de Deus, sustentando o mundo pelo seu poder. O capítulo 7, verso 3 ainda diz que Jesus ele não tem princípios de dias, ele não tem fim de existência. Hebreus também diz que Jesus não foi criado, afirmando que ele é o próprio Criador e que por meio dele todas as coisas foram criadas. Portanto, o Pai criou e Jesus criou. Dentro da Trindade não existe maior nem menor. A questão é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem diferentes funções, mas uma natureza igual. Ou seja, existe igualdade de natureza e diferença de funções. Existe uma unidade de essência entre as três pessoas da divindade, mas uma subordinação funcional. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre essa organização da Trindade, eu quero deixar um presente para você que é o estudo O Espírito Santo. Olha, entre em contato com a gente pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Peça o seu estudo que a nossa equipe vai enviar gratuitamente como um presente para você aí na sua casa, ok? Clica aqui no link que você vai receber esse presente aí. É bom que só. A própria ideia de Jesus como Filho unigênito de Deus não está ligada com a sua natureza divina, mas com o seu papel no plano da salvação. Jesus é chamado de Filho, cumprindo a promessa feita lá em Salmo de que Deus tornaria o filho de Davi o seu primogênito e herdeiro de todas as coisas, e não no sentido de um filho gerado. Jesus é o filho de Davi, que foi adotado por Deus, cumprindo a promessa feita a ele. Ficou claro? Por isso, não se enganem, precisamos nos lembrar de que Jesus é Deus, Ele é o verdadeiro Deus. A Bíblia, inclusive, mostra 3 características de Jesus como Deus. Quer ver? Primeiro, Ele é o autor da vida. Segundo, Ele é o criador de todas as coisas. E terceiro, Ele é o mantenedor do universo. Um outro detalhe importante é que Jesus tinha todos os atributos de um ser divino. Primeiro, a onipotência, como está escrito lá em João no capítulo 5, a onipresença, lá em Mateus 28, a onisciência, em João 2, a eternidade, em Isaías 9, a soberania, em Mateus 11, e a imortalidade, que está lá em João no capítulo 2. Gente, Jesus é Deus. Se ele fosse apenas um humano, seu sacrifício seria insuficiente para salvar a humanidade. Entenda, Jesus é Deus. Só que o texto continua dizendo que esse Deus é Emanuel. Ele é Deus e está conosco. O que você faz quando quer conhecer melhor alguém? Qual a melhor forma de se aproximar de alguém? Sem dúvida, é você chegar perto, é você passar tempo com essa pessoa, convivendo e observando o que ela faz. Deus Pai nunca esteve presente na Terra de maneira física, sabe? Mas no meio dos homens, ele sempre usou um representante. Ele teve líderes como Abraão, como Moisés, ou profetas como Isaías, Jeremias e vários outros da Bíblia. Mas por meio dessas pessoas, a gente ainda não tem uma revelação exata de quem ele é, porque são apenas mensageiros, são falhos como nós. Por isso, entenda, a segunda verdade do estudo de hoje é: Jesus habitou entre nós. Jesus é Emanuel, ele é Deus, mas ele é conosco. O nosso Deus não apenas ficou no céu comandando tudo de longe, não, ele se envolveu, ele se tornou humano, ele habitou entre nós para que assim eu e você pudéssemos conhecer melhor quem ele é. A Bíblia diz que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Vocês entendem o que a Bíblia quer dizer com a palavra se tornou humano? Várias vezes a gente encontra na Bíblia Jesus sendo chamado de palavra ou de verbo. A Bíblia o chama assim porque Jesus é o cumprimento das promessas de Deus que por muitos anos foram apenas palavras, mas que agora em Cristo se tornaram realidade. Verbo sempre expressa uma ação. Logo, Jesus era a palavra em ação. Jesus é o verbo. Ele é a palavra de Deus expressa em ações. Ele é Deus com a gente, habitando entre nós, nos mostrando como podemos ter uma vida santa e feliz. Hebreus 1 completa essa ideia dizendo que antigamente Deus falou pelos profetas, mas agora Ele nos falou por meio de Jesus Cristo. Isso significa que Deus falou conosco não mais por meio de uma mensagem, de um texto, de um profeta apenas, mas por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Você consegue entender a diferença? Jesus não era um mensageiro como os profetas, Ele era o próprio Deus, manifesto em nosso meio, vivendo e andando no meio dos homens. Por isso, por meio de Jesus Cristo,
eu e você podemos conhecer mais sobre quem Deus é. A revelação de Deus que Jesus nos trouxe é muito maior do que qualquer revelação anterior. Mas isso não quer dizer que as revelações anteriores elas devem ser descartadas ou ignoradas. Não. Como a gente já falou aqui, Deus é perfeito, ele não muda. O que acontece é que o Antigo Testamento só pode ser compreendido por completo quando o Filho de Deus chegou à Terra, quando Jesus veio a essa terra. A revelação do Pai no Filho forneceu a chave para a gente entender a amplitude do Antigo Testamento. É assim como a imagem de uma caixa de quebra-cabeça, ela ajuda a gente a montar o quebra-cabeça completo. É assim que funciona os dois evangelhos. O que era apenas sombra, agora se tornou carne e osso na pessoa de Cristo. Eu sou de carne e osso, gente. As pessoas tendem a esquecer isso. Então já está claro que Jesus é Deus, né, galerinha? Agora que a gente entendeu isso, semana que vem vamos ver qual foi a mensagem que Cristo nos deixou. Não perde não, hein? Resumindo, primeiro, Jesus é o nosso irmão mais velho. Segundo, Jesus é a expressão do caráter de Deus. Terceiro, Jesus é o próprio Deus. Quarto, Jesus é Deus conosco. A mensagem de hoje nos convida a um relacionamento. Afinal, o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele não quer ser apenas um espírito invisível, ou um juiz cruel, ou um super-homem, não. Ele quer ser o seu amigo. Depois da lição de hoje, você deve ter entendido que Deus abandonou toda a sua glória do céu e veio à terra com o propósito de te alcançar, para te dizer que Ele quer estar próximo de você. Escolha hoje se aproximar desse Deus também. Escolha hoje ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Eu te garanto que vai ser a melhor escolha da sua vida. E aí? Quer aceitar esse Jesus que largou o céu para vir te buscar? Escreva "Eu te amo, Jesus" aqui nos comentários se você aceita esse sacrifício. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo.
história de hoje, o trabalho de Adão e Eva. Quero ser como Jesus. Olá, amiguinhos, que bom nos rever novamente! E hoje iremos estudar a palavra de Deus em Salmo 128:2, que diz: Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você já pensou no que vai querer ser quando crescer? Professor? Médico? Advogado? Carpinteiro? Mecânico? Dona de casa? O que será que você vai querer ser quando crescer? Vocês sabiam que Adão e Eva também tinham uma profissão? Sabe o que eles faziam? Isso mesmo! Ele escolheu um nome para todos os animais: girafa, elefante, coelho, canguru, leão, macaco, baleia, golfinho, arara, tucano, crocodilo. Ufa! Quantos nomes para pensar, não é? Acho que Adão deve ter se divertido muito com essa tarefa. Adão e Eva moravam num lugar perfeito que Deus preparou com muito carinho para eles. Era um lindo jardim chamado Éden. E o que mais tem em um jardim? Flores, árvores, plantas. Deus disse que Adão e Eva deviam cuidar muito bem daquele jardim. Eles afofavam a terra e plantavam sementes. Depois apanhavam o crescimento das sementes até que se tornavam em árvores que davam saborosos frutos ou em coloridas e perfumadas flores. Uma das coisas que eles mais gostavam de fazer era arrumar as folhas e os cachos da videira, que é o nome do pé de uva. Adão e Eva ficavam satisfeitos no fim do dia, quando olhavam para o que tinham feito. E quando chegava a hora de descansar, também era muito gostoso. Como vocês viram, o trabalho foi criado por Deus para tornar nossa vida melhor. Quando vocês se tornarem gente grande, vão poder escolher uma profissão e fazer aquilo que mais gostam. Mas sabiam que mesmo agora, enquanto ainda são pequenos, vocês também podem fazer algum tipo de trabalho? Pode ser ajudar a lavar a louça, arrumar a cama quando acordam, colaborar deixando as coisas de casa em ordem, colocando a mesa para as refeições. Com certeza tem muitas maneiras de ajudar. Que tal, durante esta semana, fazer uma surpresa para o papai e a mamãe e mostrar que você também é um bom trabalhador? Eles vão ficar orgulhosos de você e Deus vai ficar muito feliz. Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigado mais uma vez pelo lindo trabalho que Adão e Eva fizeram por dar nome a todos os animais que nós conhecemos. Por isso, agora nos ajude também a ser um bom trabalhador e ajudar as pessoas que estão em nossa volta. Nós pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: a importância dos votos. Você já reparou que existem alguns propósitos que fazemos e que sabemos que não vamos conseguir cumprir apenas com o esforço próprio? Tipo, quantas vezes você tentou ir para a academia ou começou uma dieta nova? Veja bem, o problema não é o propósito em si, mas sim o coração humano, que é naturalmente instável e enganador. O coração humano é naturalmente inclinado para coisas ruins. Por outro lado, coisas boas como ser fiel ao seu cônjuge, guardar o sábado, comer alimentos saudáveis ou devolver o dízimo e pacto, raramente acontecem espontaneamente. Então, quando você faz um voto em obediência à palavra de Deus e tendo Ele como testemunha, você está confirmando que não quer mais seguir as inclinações naturais do seu coração, que gostaria de fazer o que é ordenado por sua palavra e o que é certo aos olhos dele. E mesmo reconhecendo que sem o Senhor não pode fazer nada, você também reconhece que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Então, fazer um voto prometendo algo a Deus não apenas aumentará seu desejo de seguir sua palavra, mas também fará você mais dependente da sua obra que ele vai realizar em sua vida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, renove o seu voto de retornar a Deus o dízimo de tudo o que ele te dá. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Olá, tudo bem? Vamos aprender como ofertar e dizimar de forma online, através do aplicativo 7Me, que você encontra nas plataformas digitais tanto iOS ou Android. Se você possui um cadastro, clique em entrar. Se não, clique em dizimar ou ofertar. Preencha com a cidade e nome de sua igreja. Em seguida, clique na opção com nome e endereço de sua igreja. Verifique os dados e confirme. Na próxima etapa, você deverá preencher seus dados pessoais, seu nome, e-mail. Logo a seguir, preencha o valor do dízimo ou oferta que irá devolver. Clique em Próximo. Agora você deve selecionar a opção de débito ou crédito. Em seguida, a bandeira do seu cartão. Coloque os dados do cartão: número, nome, vencimento e código de segurança. Lembrando que essa transação é 100% segura. Verifique a transação na próxima tela. Em seguida, clique em Confirma. Aguarde o processamento. Pronto! Sua devolução foi realizada com sucesso. Irmãos, a mensagem que eu vou pregar nesta manhã não é bem um sermão. Dado o momento, vai ficar parecendo palestra. A mensagem ela tem como propósito incomodar aqueles que estão acomodados e confortar aqueles que estão sem esperança. Esse deve ser o objetivo de todas as pregações. Agora, eu também não estou muito preocupado, porque alguns talvez sentindo incomodados, por ser um tema que talvez não seja muito apresentado na igreja. Geralmente se fala muito em congresso, à tarde. E eu acho que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Eu acho que está mais do que na hora da gente pregar para o maior número de pessoas. Se o maior número de membros estão aí presentes no sábado de manhã, por que não utilizar o sábado de manhã? Porque as mensagens têm que atingir a maioria. Nem sempre, quando o pregador quer atingir um bom número de pessoas, pregar para um bom número de pessoas, nem sempre está ligado à vaidade. Está ligado com o propósito da mensagem. Porque ela tem de atingir o número maior de ouvintes. E quero começar, irmãos, trabalhando no aspecto de alguns personagens da Bíblia. O que vem à mente quando você está passando aí, irmão? Eu gostaria de apresentar alguns personagens aqui, para ver o que vem na sua mente quando você vê esse nome, vê essa imagem. O que vem na sua mente quando você ouve o nome de Abraão? Eu queria que você me ajudasse. Eu não vou descer aí para não ficar mais... Não sei se eu descer vai filmar legal, mas eu queria ouvir você. O que você pensa quando você vê Abraão? Pai da fé, não é verdade? Ali o exemplo de fé,
o pai da nação, e assim sucessivamente, não é verdade? O que você vem na mente quando você ouve o nome de Isaac? Sacrifício, filho único, não é? Promessa, não é? Geralmente os pregadores sempre trabalham em cima dessas virtudes desses homens. E esse aí, quando você ouve falar sobre Jacó, o que você pensa? Usurpador, mau caráter, também um homem transformado, não é? Israel, que guiou, iniciou, enfim. Então é mais ou menos assim. José. O que você pensa quando vê o nome de José? O que você pensa quando vê José? Está aí, né? Fidelidade, né? Determinação, um escravo vencedor, enfim. Perdoador. E esse último personagem, o que você pensa quando você ouve falar desse cidadão aí, desse rei? Sabedoria, não é? Salomão já era sábio antes de receber sabedoria, sabia disso? Porque só sábio sabe pedir sabedoria. Ele já era sábio. Então Deus só dobrou a sabedoria desse homem. Mas esse não é o caso. Irmão, sabe o que me preocupa com a resposta de muitos? É que normalmente talvez a gente não observa uma característica fenomenal na vida desses homens. Todos estes foram o quê? Ricos. Você já parou para pensar por que a gente não pensa nesse aspecto? O que aconteceu na nossa mente? Qual foi os ensinos que obtivemos durante a nossa vida na igreja, no nosso lar, na escola, na sociedade, que nos ensina só a ver essas virtudes voltadas para o aspecto religioso e não para o aspecto espiritual de construção de riqueza? Por quê? Pode ser um bloqueio. Pode ser um bloqueio. Irmãos, nós vamos trabalhar aí nesse tema, o cristão e o dinheiro. Sabe por quê? Porque, irmãos, pouco se fala sobre esse assunto na igreja, muito pouco. E quando se fala no aspecto de doar. Esquecem que para doar alguém precisa possuir. Esquecem que para possuir alguém precisa ter uma visão positiva. Esquecem que para possuir eu tenho que saber gerenciar os recursos que Deus confia em minhas mãos. E como consequência, eu não tenho membros com uma visão positiva. Não tendo, eu não tenho doadores. Raramente se fala. E quando se fala, no aspecto de doar. Já pensou por que não publicar um material ensinando empreendedorismo? Por que não publicar um material ensinando as finanças da família? As finanças para os jovens? Ensinando o aspecto positivo de construção de riqueza dentro da Bíblia, como vamos ver agora. Irmãos, penso eu que a igreja precisa ser uma escola em todos os aspectos. Uma escola que forma bons pais, bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons empreendedores, bons empresários, bons funcionários, em todos os aspectos. Se a igreja não se tornar uma escola, o mundo não vai ser atingido. A igreja não precisa ser uma escola simplesmente no aspecto missionário, por exemplo. Até para pregar o evangelho precisa de dinheiro. Com dinheiro se constrói igreja. Com dinheiro se compra a Bíblia. Com dinheiro se abre novos distritos. Com dinheiro se compra isso, se compra... Infelizmente é isso. Não tem por onde. Veja, irmãos. Como lidamos com o nosso dinheiro revela o tipo de relacionamento que temos com Deus. O tipo de relacionamento que temos com Deus norteia a forma como lidamos com o nosso dinheiro.
Queira sim, queira não, o dinheiro está entrelaçado à vida espiritual. Se nós não olharmos para o dinheiro com um aspecto espiritual, somos mais materialistas do que os mundanos. Porque Deus quer o dinheiro Deus quer o dinheiro na mão dos seus filhos. E vocês saberão o que é capaz de um homem de Deus é capaz de fazer com o dinheiro na mão. É o inverso do homem sem Deus quando tem dinheiro. Por isso, eu penso assim, irmãos, o dinheiro é algo que afeta tão profundamente a nossa existência que é impossível separá-lo da vida espiritual. É impossível. Não tem como. A pergunta que eu volto é, por que se fala tão pouco? Se ele é tão importante. Essa é a questão. Por que nós só conseguimos enxergar as virtudes religiosas daqueles personagens? Por quê? O que aconteceu na nossa formação? Será que escondeu a verdadeira visão acerca do dinheiro? Observe, irmãos. O cristão que não tem uma noção bastante clara de teologia financeira não está equipado para viver uma vida com Deus e com dinheiro no mundo de hoje. Precisa haver um equilíbrio e uma compreensão. Senão, veja, o fato de parecer estranha a união das palavras teologia e financeira, presta atenção aqui, irmãos. Se você falar assim, olha, o que tem a ver esse termo teologia com finanças? O que tem a ver? Olha, vem provar quão longe estamos de uma base bíblica sobre o dinheiro. Só de você criar um preconceito da junção das duas palavras, já diz o que você pensa. Viu tanto que é sério? Por isso, irmãos, eu escrevo, palestro, já estou trabalhando no meu segundo livro, O Cristão e o Dinheiro, para trazer uma visão positiva na questão espiritual. Isso vai incomodando porque passa anos e o povo de Deus não prospera. O que está acontecendo? Se aqui deve ser a escola, o treinamento, a capacitação. Tem que nascer a partir da igreja. Observe, irmãos. Por falta de ensinar uma teologia financeira equilibrada, o que é a teologia equilibrada sobre finanças? Eu não acredito na teologia da prosperidade. Eu acredito na prosperidade através da teologia. É diferente. Agora, por não se pregar uma mensagem equilibrada, aí deixa uma lacuna, deixa um vácuo no mundo religioso. Aí surge a falsa teologia financeira. Aí, com o surgimento da falsa teologia financeira, os pregadores, os homens de Deus, são coagidos, são intimidados. Não vou falar, porque senão vai parecer o movimento tal. Não vou falar, porque senão vai parecer o pregador tal. O pregador tal surgiu. O movimento tal surgiu. Porque o movimento não levantou. A mensagem equilibrada de Deus não surgiu. Não apareceu. Deixou a lacuna, a falsa surgiu e tem enganado as pessoas. Olha aí, irmãos. Os nossos irmãos têm o quê? Uma visão equivocada em relação ao dinheiro. Por falta de equilíbrio na pregação, eles têm uma visão equivocada. Eu vou apresentar 2 argumentos que é comum no meio de nós. Primeiro argumento do desequilíbrio. Dinheiro é tudo e por isso sempre quero ter mais. Esse é um desequilíbrio. Tamo dinheiro, o dinheiro eu faço tudo. Aí só dinheiro, só dinheiro. A vida é só dinheiro, é trabalhar, esquecer que tem igreja, esquece que tem filhos, esquece que tem casamento, que tem amigos, sai traindo todo mundo, tudo em nome do dinheiro. Isso é um equívoco, é um perigo. Cuidado. O outro extremo, por falta de uma visão equilibrada. Segundo extremo. Dinheiro não é tudo e por isso prefiro sempre não ter mais. É outro problema. Para que dinheiro? Nossa pátria está no céu. Para que dinheiro? Mas está pedindo a cesta básica. Alguém é muito materialista. Esse dinheiro é só rico. Rico aqui.
Raramente você vê um rico entrando como imigrante em um país clandestino. É comum você ver rico fazer isso? Rico não faz. Muitos estão dispostos a fazer tudo em nome do dinheiro. Visão desequilibrada. Por quê? Porque se fala pouco no púlpito da igreja. Tem que ter coragem para falar, irmãos. Não tem por onde. É realidade. Olha aqui. Muitos dos que têm dinheiro pensam: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Os que têm dinheiro pensam assim. Os que não têm dinheiro, olha, presta atenção. Ou seja, passou, eu não tinha visto. O dinheiro é a raiz de todo mal. Os que têm dinheiro pensam que a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. E os que não têm dinheiro dizem que o dinheiro é que é a raiz de todo mal. Percebe que os grupos estão no extremo? A mensagem tem que ser equilibrada. Os desequilíbrios pegam todos os textos só a favor do dinheiro, fora do contexto, e prega. Os desequilibrados contra o dinheiro pegam só os textos fora do contexto, que fala contra o dinheiro e prega contra o dinheiro. Mas vai pedir para passar a salva. Prega contra o dinheiro e pede para passar a salva. Não há um contrassenso aí? Agora veja, os textos se complementam, eles não se contradizem. A Bíblia não é um livro que fala só sobre o dinheiro, mas também não é um livro que fala contra o dinheiro. Os textos se complementam. Aí entra o equilíbrio da mensagem. E observe, irmãos. A bênção prometida a Abraão. Pasme com o que a gente vai compreender agora, irmãos. Deus deu uma promessa a Abraão. E olha que promessa que Deus fez para ele. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai na terra ainda, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Aqui surge, irmãos, as primeiras menções acerca de Abrão. Veja, irmãos, a questão agora é o seguinte: Deus chama Abrão. Veja, no capítulo seguinte, olha. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Olha a bênção, olha a promessa. Olha aqui. Far-te-ei uma grande nação. Ou você não pertence a essa nação? E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a promessa continua. E abençoarei os que te abençoarem, maldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, olha a bênção, olha a promessa, serão benditas todas as... Por favor, o que está escrito aqui? Todas as famílias da terra, desde que você crê. Todas as famílias da terra. A partir de Abraão. Abraão foi a semente da descendência que plantou ali em terra. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele estava na terra de Ur dos Caldeus ou ele já estava em Canaã? A pergunta é essa. Porque nós pegamos o capítulo 12 de Gênesis e falamos assim: Deus chama Abraão no capítulo 12. Será isso verdade? Estevão estava pregando um sermão no apedrejamento. Olha o que Estevão disse. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai, quem? Abraão, estando na Mesopotâmia. Aonde, irmãos? Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Ele nem tinha saído da terra do pai. Sai da tua terra e dentro da tua parentela. E aqui termina o verso. Irmãos, o livro de Atos, Estevão diz que quando Deus chamou Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 12, Deus repete o chamado. O que tem isso a ver?
Eu queria que você ficasse bem atento, porque tem tudo a ver conosco. Olha aqui, irmãos. O comentário adventista diz que Abraão foi criado em uma cultura muito avançada. Muitas pessoas pensam assim, Abraão era um andarilho analfabeto, não tinha conhecimento. Não, pelo contrário. Ele foi educado numa região muito aculturada. Irmão, só para vocês terem uma ideia, Ur dos Caldeus foi aonde deu início a antiga Babilônia. A Babilônia foi a disseminadora das filosofias financeiras no mundo. Abraão aprendeu com eles. E Deus chamou um camarada preparado. Deus chamou um camarada preparado. Olha aqui, era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Era rico. Agora, irmãos, lembra vocês que a promessa que Deus fez a esse homem ia para todas as famílias da terra. Mas eu quero pegar os descendentes desse homem. Olha aqui o seu filho. Filho de Abraão. Olha aqui, olha. E semeou Isaque naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano sem medidas. Porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se. Até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O filho de Abraão enriqueceu, e não com a herança do pai. E eu vou te explicar por quê. Que se fosse com a herança do pai, ele não plantava. Ele continuou plantando e trabalhando. Ele tinha tudo para ser um inércio na vida, confiando na herança do pai. Mas ele foi trabalhar e multiplicava. E esse homem se tornou tão rico que os filisteus, os vizinhos, o invejavam. Esse camarada é diferente. Estou preocupado com esse cara. Por que os filisteus invejavam esse camarada? Olha, veja, irmãos. 3 coisas. Porque Isaque era rico, primeiro motivo. Por Isaque ter multiplicado seus bens 100 vezes em um único ano. Por Isaque ser mais poderoso do que eles. Ele falou, esse camarada vai nos dominar. Isaque se tornou filho de Abraão. Daqui a pouco vai chegar em nós. Observe, irmãos. O neto. Quem era esse neto, irmãos? E o homem se tornou muito mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentas. Quem é esse neto aqui, irmãos? Jacó. E é que Jacó começou a sua vida profissional trabalhando para si, creio eu, com 40 anos. Porque ele chegou na terra do sogro, vamos colocar aí, é dedução minha, seus 20, trabalhou praticamente 20 anos de graça para o sogro. Pelas 2 filhas. Aí depois ele fala assim, olha, eu quero ir embora daqui. Quando ele sai dali com alguns rebanhos, esse homem já tinha praticamente, vou colocar aí 40 anos. E ele começou a vida. E olha aí depois o resultado aí. Ó. Por quê, irmãos? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa nos descendentes de Abraão. Havia uma promessa. Quer ver o bisneto? Olha o bisneto aqui, ó. O Senhor era com José, veio a ser homem próspero, porquanto o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José tornou-se um governador do Egito. Abaixo de Faraó, quem mandava era José. Um escravo, irmãos, tinha tudo para deitar com aquela mulher e aquela mulher promover esse rapaz. Não, você não vai ser escravo mais. Eu vou bajular meu marido aqui, ele vai te colocar numa grande posição. Mas José falou, não, tem isso não. Eu fui ensinado que os princípios de Deus são os mais importantes. Irmãos, eu fico imaginando se fosse eu, se fosse você ou qualquer uma outra pessoa nos nossos dias que se vende por um emprego, que se vende mente para vender um carro, dizendo que o motor não está assim, ou aquilo outro, para poder vender. Imagina você como escravo, tendo a oportunidade de prosperar com a ajuda daquela madame, aquela coroa, rica, poderosa. Ele disse, não, quero não.
Por causa disso foi chicoteado, jogado lá na masmorra, não sei, por muito tempo, irmãos. E por causa dessa própria fidelidade, Deus o prosperou. Se tornou rico, ajudou sua família. Dinheiro na mão do homem de Deus serve para servir. Dinheiro na mão de um homem que não é de Deus serve para escravizar. O que José fez? Serviu a família, a nação de Israel. Por isso, Deus quer que a gente tenha uma visão diferente. Agora, irmãos, Deus queria o que naquela época? Um povo rico e forte. As mesmas bênçãos dadas a Abraão, Isaac, Jacó e a José foram prometidas a todo o povo de Israel. Se não, veja, irmãos. Olha aqui, se não foi prometido a todo o povo de Israel. Para que entre ti não haja pobres, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, que hoje te ordena, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestarás a muitos. Irmãos, eu tenho que frisar isso aqui. Olha as palavras grifadas. Emprestará. A promessa é que você não tome emprestado. A promessa é que você emprestará. Observou? Há muitas nações, mas não tomarás emprestado. Elas não te dominarão. A promessa que Deus fez para Abraão foi a mesma promessa que ele fez para a nação de Israel. Uma nação rica, poderosa e que dominasse e que não fosse dominada. Se há uma forma de dominar um homem, é tirando o dinheiro dele. Se há uma forma de escravizar um homem, é ele ser endividado. Só o travesseiro sabe as noites de insônias que o endividado vive. Por isso, irmãos, a igreja precisa ser uma escola. Uma escola. Agora vem a grande questão. Uma nação rica e forte, irmãos. Agora observa, irmãos. A nação se tornou rica. Somente o palácio do rei era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano. Era de 666 talentos de ouro, 50 toneladas só de ouro. Os impostos, é só o ouro, fora as outras coisas. Pasme com o que você vai ver agora. Atualmente, apenas o templo estaria avaliado em mais de 50 bilhões de dólares. Isso é apenas uma parte. Não estamos incluindo o palácio de Salomão, as propriedades que ele possuía, outras posses valiosas, numerosas demais para mencionar. Só o templo valia mais do que todos os dinheiros que os Estados Unidos investem numa guerra durante um ano. Nação rica e poderosa. Irmãos, eu estava lendo um livro sobre a cultura judaica esses dias e eu fiquei admirado. Dos 200 homens mais ricos do planeta, hoje 80 é judeu. A bênção ainda está lá. Eles abraçaram essa bênção. Eles procuram aprender sobre essa bênção. Agora observe, irmãos. As mesmas bênçãos no cristianismo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para quem Jesus falou isso aí? Para o jovem rico. Aí, eu não vou fazer uma exegese desse texto, não dá, isso não é o objetivo. Quem sabe de uma outra vez eu possa falar sobre isso aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é pelo fato que poucas pessoas querem analisar. É o seguinte, o jovem rico aproxima de Jesus querendo ser salvo. E aí Jesus fala para ele vender as suas posses. E ele saiu triste. Aí Jesus vai e cita essas palavras. Eu quero mostrar a reação dos discípulos
quando eles ouviram essa expressão de Jesus. A reação dos discípulos diz muito do perfil financeiro acerca deles. Se não, veja, irmãos. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: quem pode então ser salvo? Compreendeu agora? Jesus falou: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, e era uma agulha mesmo. Era uma agulha mesmo. Não é aquele negócio que ficava lá, aquela porteirinha no fundo da cidade, chamada agulha. Não é aquilo, não tem nada a ver. É agulha mesmo. Cristo falou de impossibilidade. Ou seja, Cristo falou de dificuldade, não de impossibilidade. Eu não estou fazendo a tradução do verso, mas olha a reação dos discípulos. Então, sendo assim, que é impossível, quem pode entrar no céu então? Então quem? Vamos pensar um pouquinho mais. Você acha que se eles fossem todos esfarrapados, miseráveis, pobretões, como o catolicismo franciscano pregou na colonização do Brasil, como que eles iriam responder? Graças a Deus estamos salvos, somos pobres. Nada nos impede, já somos pobres mesmo. Não. Eles mostraram preocupação. Eles não compreenderam o que Jesus falou, então eles mostraram preocupação. Sendo assim, então quem vai para o céu? Se só vai pobre? Quem? Cristo continua dizendo. Vê, irmãos, a promessa. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tudo o quê? Uma empresa de pesca. Pedro era pescador, tinha sócio. Depois que Jesus morreu, que eles ficaram assim sem esperança, Pedro voltou para a empresa e ela estava funcionando. Ele voltou para a pescaria, foi quando Cristo apareceu para ele. Então Pedro não era esfarrapado, igual pensam por aí. Ou seja, já dá a entender que eles já estavam usufruindo das bênçãos da nação de Israel. E olha o que Jesus falou para ele. Ele falou assim: nós deixamos tudo. Quer dizer que eu deixo minha empresa, deixo meu trabalho, deixo minha casa, deixo isso, e aí eu vou me perder agora? Olha o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, campos, plural, fazendas, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Aonde, irmãos? Aonde? Aonde? Eu não ouvi. Aonde? Aqui. Aqui. Porque lá no céu não vai precisar do dinheiro. E a vida eterna. 100 vezes mais aqui. É uma promessa ou não é, irmãos? Eu não ouvi. É uma promessa ou não é, irmãos? A gente tem dificuldade de aceitar, pode falar. É verdade, irmãos. A promessa é aqui. Então não vem com esse negocinho de falar assim: não, eu não estou preocupado não, porque minha riqueza está no céu. É aqui. E a vida eterna é lá. Mas a prosperidade financeira é aqui a promessa. Ou eu estou enganado? Porque Deus prometeu uma nação forte e rica. Porque uma nação forte e rica influencia muito mais. Então a promessa está aí. Eu pergunto agora: o que está faltando no povo de Deus nos nossos dias? A promessa foi feita a Abraão, transferida para os filhos, nas gerações, para a nação, para o cristianismo, e nós? O que está acontecendo? Eu acho que poderíamos ter congressos para falar mais sobre isso. Eu acho que seria muito interessante os congressos de jovens falar de sexualidade, falar também de empreendedorismo, falar de gestão financeira, porque senão eles podem ser arrebentados lá fora. Eu conheço um rapaz que o primeiro salário que ele pegou, o nome dele foi para a SPC, que ele pegou um cartão, não deu conta de pagar. Eu imagino que um congresso de casais, falar de sexualidade, falar de educação de filhos, falar de tudo, mas falar que casais felizes enriquecem juntos, investem juntos.
Eu acho que está na hora, irmãos. Porque quanto mais velhos a gente vai ficando, mais caro vai ficando o custo de vida. Ou seja, mais de dinheiro a gente vai precisar de se bancar. Mas enquanto é jovem, e aí? Veja, irmãos, a promessa, por gentileza, não está passando. Congelou, irmão? Por favor. Olha, irmãos, José de Arimateia, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era o quê? Era o quê? Discípulo de Jesus, ele era rico. Quer ver outro? Quer ver outro? Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Irmãos, isso aqui dava para sepultar mais de 10 pessoas, ou seja, Nicodemos exagerou na hora de embalsamar o corpo de Cristo. Gratidão. Até exagerou, porque tinha que sobrava. Olha aqui, irmãos, eu já falei sobre isso aí, vou passar. Precisamos aprender a transformar as bênçãos invisíveis em riquezas sustentáveis. Por quê? Deus prometeu, por favor, não ore a Deus. Não ore a Deus. Senhor, que nesse próximo ano que o Senhor derrame bênçãos sobre minha vida. As bênçãos já foram dadas. A oração seria o quê? Senhor, que nesse ano o Senhor me dá sabedoria para transformar as bênçãos prometidas a Abraão, à nação, ao cristianismo, a mim, em riquezas. Porque as bênçãos já foram dadas. Tem um bloqueio aqui para transformar essas bênçãos em riquezas. A oração tem que ser assim. Senão, veja, irmãos, não pense que os seus maiores desejos serão realizados alimentando sentimentos de pobreza. Irmãos, todos nós temos desejos. Desejo de ajudar na obra, desejo disso, desejo daquilo, mas alimentando pensamentos negativos, nunca vamos conquistá-los. E observa. Por favor, não está querendo passar. Deixa eu passar para mim concluir aqui. Ó. O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e consagração. O que veio primeiro, irmãos? Porque você pode ter qualquer consagração que vai precisar do dinheiro. Ou você quer fazer um mega congresso no centro de Anápolis sem dinheiro. Ou você quer abrir um novo distrito sem dinheiro. Ou você quer reformar a igreja sem dinheiro. Você pode ter a maior consagração. Por isso que ela falou, dinheiro e consagração. Sabe por quê? Porque o dinheiro na mão de um homem não consagrado é a maior tragédia para ele, para a família e para a sociedade. E consagração é o que mais pregamos na igreja. Falta falar do outro ponto. É o que nós estamos falando aqui. E olha aqui, irmãos. A timidez por parte da liderança da igreja no que concerne a dinheiro reflete-se diretamente à filosofia de seus membros. Para muitos líderes, quanto menos falar do assunto, melhor. Uma vez eu estava preparando para pregar numa igreja do Nordeste, estava na plataforma, e naquela época se fazia a plataforma, você ficava lá, parecendo uma estátua, vendo tudo acontecer durante 40 minutos, uma hora, para depois você pregar. Você ficava com vontade de ir no banheiro, não tinha como estar saindo para não ficar andando, né? Aí faltou o provar, não tinha o provar e verde ainda, né? Era o papelzinho, e sumiram o papelzinho lá dentro do púlpito, lá, né? Aquelas coiseiras, não acharam o papelzinho, e alguém falou, olha, vai lá ler um texto. Aí o ancião, olha, irmãos, eu vou ler um verso, mas para mim eu acho desnecessário estar na Bíblia. Abriu Malaquias, que era o que lia tanto, né? E aí, eu acho, irmãos, que nós não devemos estar falando sobre isso no púlpito. Os diáconos podem passar a salva. É normal falar que o dinheiro é desnecessário e os diáconos podem passar a salva. Só que isso vai criando um bloqueio. Aí os membros pensam que para ser consagrado tem que apedrejar o dinheiro. Os membros pensam que para ser consagrado tem que ser pobre, tem que sofrer, um masoquismo.
E não é assim. E não é por aí. E eu estou chegando à parte final, irmãos. Pasme com o que você vai ver agora. A única arma contra a qual Satanás não tem defesa é a arma da colheita financeira. Por isso, ele direcionou cada demônio para deter a língua daqueles que ensinam sobre prosperidade financeira ao corpo de Cristo. Um dia eu fiz uma palestra, quando eu li esse texto, o irmão levantou: qual é essa fonte? Eu falei: irmãos, essa fonte é de Mark Murdock, um pregador americano que defende essa ideia. Concordo. Falei: então eu vou mostrar uma fonte de onde ele copiou. Ele copiou de Ellen White. Aí ele... Por isso que a gente tem que suportar tudinho e depois fazer observação lá fora, né? Se você não concordar, não tem problema. Agora, irmãos, a única arma contra a qual Satanás não tem poder é contra o dia. Por quê? Porque o povo se torna forte. Vou mostrar agora o texto da senhora White. Ela teve uma visão do inferno. E ela viu uma reunião do diabo com seus demônios. E olha o que o diabo falava para os seus demônios. Irmãos, eu confesso a você que a primeira vez que eu li esse texto, eu tive que procurar nos meus livros, porque eu não acreditei. Falei: não está não, isso é invenção. Corri, procurei, revirei minha biblioteca, até encontrei. Eu estou falando para vocês aqui, eu estou gelado, eu estou emocionado com o que eu vou mostrar para vocês. Olha o que o demônio estava, o que o diabo estava falando para seus demônios. Olha o que ela escreveu. Isso é voz do diabo. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Você compreendeu ou eu posso ler de novo? Aqui é o diabo que está pregando. Ela viu ele falar isso aí, olha. Nós vamos fazer de tudo para que aqueles que vivem na obra, trabalham na causa de Deus, são crentes, é povo de Deus, eles não podem ter dinheiro. Não. Porque quanto mais dinheiro eles tiverem, mais eles tirarão pessoas do inferno. Quanto mais dinheiro eles tiverem, eles nos prejudicarão. Conservai o dinheiro entre nós, em nossas fileiras, não na deles. Não na deles. Olhe para cá, por favor. É por isso que você vê pessoas levando 10, 20, 30 mil reais para comprar um milagre lá fora. É por isso que você vê um camarada chorando, pedindo 7 milhões de reais para comprar uma fazenda. E pega. É por isso que você vê as pessoas pedindo dinheiro para fazer megas congressos em capitais e conseguem. Porque o dinheiro está lá. Aí para reformar a igreja, 5 anos. Quando terminou de reformar, pode começar de novo. A maioria de nossas igrejas ou não estão prontas, as que estão, já está na hora de reformar. Porque o dinheiro está lá, mas não está aqui. É uma luta. Quando se faz uma campanha para fazer algo na igreja, é briga. A filosofia do dinheiro não foi transmitida de maneira equilibrada. Aí é briga, uns anos isso é exagero, o outro não é. Aí não sei o quê, aí vira confusão. Enquanto isso, o diabo fala, não tem dinheiro, mas que está lá. Está lá. Eu vou mostrar isso na prática, para você ver. Na prática, veja, irmãos. Dado alarmante. Vocês lembram? Tivemos todos os anos, era de 2 em 2 anos, havia congressos em Itabuna, na Bahia. Não sei se existe ainda. Aí lá tinha um grupo de irmãos, milhares de pessoas reunidas. E aí colheu a oferta num grupo de milhares de pessoas. Passaram a salva. Campal de Itabuna, 1996.
As salvas, irmão, de 5.000 pessoas, deu R$ 1.890. Sabe qual foi a média? 37 centavos por pessoa. 5.000 pessoas, deu a média de 37 centavos a oferta. Pasme com o que você vai ver agora. No mesmo dia, houve um assalto numa igreja evangélica de 150 pessoas. No mesmo dia, no mesmo sábado. No boletim de ocorrência, o pastor deu o valor que foi roubado da assalto. Pasme, como você vai ver. R$ 6.500, R$ 43,33 por pessoa. Aonde está o dinheiro? Aonde está o dinheiro, irmãos? Lá. É lá. Mas aqui tem um bloqueio. E eu imagino, irmãos, que talvez um ou outro talvez está incomodado. Mas deixa eu te falar algo para te incomodar um pouquinho mais. Quanto mais te incomoda o assunto de dinheiro, é porque mais enrolado você está com ele. Porque as pessoas vivem tão enroladas em aspecto financeiro que não suporta nem ouvir falar do assunto. Nem ouvir falar. Essa é a mensagem. Eu chegar aqui para você e falar para você no aspecto de doar, mas não falar que você precisa possuir para doar, e te ensinar você possuir para doar, te ensinar você a administrar, falar para você claramente que você não pode comprar tudo que deseja, mas comprar sempre o que precisa. Falar para você que você pode estar vivendo iludido, hipnotizado pelas luzes de shoppings. Deixa eu te falar um negócio só para te deixar um pouco preocupado. Quando lançou o celular da Apple, um empresário viu a propaganda. Por quê? Havia filas de espera. O empresário pediu para que um dos seus funcionários ficassem na fila para poder comprar o aparelho. Ficar na fila para comprar um aparelho. E o funcionário dele foi, comprou o aparelho, ficou lá 2 dias na fila. Lembra daqueles Black Friday que o povo fica até na fila, né? Algo semelhante. Aí ele chegou, quando ele chegou, o patrão pegou uma chave de fenda e começou a desmontar o celular. Começou a desmontar o celular, tirou o visor, tirou a bateria, tirando tudo, a câmera e tal. O funcionário falou, o senhor está louco? Nós pagamos tantos $1.000 nesse equipamento, o senhor está desmontando. Ele falou, calma. Eu quero saber quais são as empresas que fabricam essas peças. Eu quero fazer parceria com essas empresas, porque esse equipamento vai estar na mão de todo pobre. Isso vai vender igual água. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero aproveitar essa oportunidade. Pensa na visão empreendedora do homem. Ele estava errado? Eu fiquei pasmo um dia na fazenda, assistindo o Brasil Gente com meu pai. Só eu e ele. Meu pai é uma resenha. Ele fica bravo, ele fica nervoso. Eu tenho que calmar ele, eu tenho que tirar a televisão, porque depois da televisão ali ele ficou mais nervoso. Injustiça e não sei o quê. Aí de repente mostrou uma reportagem de um garoto que estava vindo da faculdade, por volta de 9 da noite, com a bolsa nas costas, um rapaz aí de, sei lá, 20 e poucos anos. O outro colocou a arma e ele não quis entregar o celular. E o camarada deu um tiro no coração dele. Matou o rapaz por causa do celular. A mãe falou, meu filho não pagou nem a 3ª parcela de um celular de R$4.000. Irmãos, por isso que morre. Porque o celular era tudo para ele. Ele botou a vida dele no celular. Um celular de R$4.000 na mão de quem está fazendo faculdade, andando a pé à noite, é uma presa fácil. Meu celular custou R$615. Filmo, edito, posto, tem milhares de contatos e é uma extrema qualidade. E eu só estou esperando, daqui um dia ele trava, né? Porque vai atualizando e vai travando esses J não sei o que, eu vou comprar outro mesmo. Deve estar esses 690, mais ou menos. Mas eu não tenho coragem, irmão, de dar um rio de dinheiro desse no celular. E aqui eu teria condições de comprar, mas eu não tenho coragem. Pessoa sacrifica, irmãos, o essencial do lar para poder pagar prestações altas de um carrão. Se você nem entra na igreja no seu carro, fica lá fora.
O carro está lá fora. Aí você tem que sacrificar para comprar um carro, pagar a prestação. O meu é 2014, não sei nem quando vou trocar. Eu teria condições para isso, mas eu não tenho coragem. Eu acho, particularmente, no clima que estamos vivendo, o que eu venho lendo, exagero. Sacrificar o essencial. Eu botar meu filho numa escola pública para pagar a prestação do carro. Filho não é gasto, é investimento. Não ter o plano de saúde, mas pagar a prestação do carro de 1.000, 1.500. Irmãos, o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus precisa ser cabeça, não cauda. O povo de Deus precisa dominar, emprestar, estar sobrepondo. Mas estamos dominados pelas dívidas, enriquecendo bancos, financeiras. O que está acontecendo? E a hora que você for tentar perder o emprego por causa da guarda do sábado, não está ligado às finanças, não? Eita, agora eu não tenho nem a feira. Aí você começou a sua vida comprando o que não precisa, vai terminar ela vendendo o que precisa. Eu vou finalizar com esse texto, irmãos. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possam revelar se nos poderão ser confiadas riquezas eternas. Não pense que você não está sendo assistido por Deus com a forma que você administra seu dinheiro. Que tá. Não pense. Aí, ó. O dinheiro é uma dádiva temporal. Mas Deus está olhando como estamos lidando com ele. Deus está vendo. Deus está sabendo. E que Jesus possa nos ajudar cada dia a superar nossos traumas, a superar nossas dificuldades, nossos complexos, nossos tabus, medos. E começar a prosperar na vida. Porque membros prósperos, igreja próspera. Igreja próspera, igreja forte. Um povo forte com as bênçãos prometidas que Deus deu à nação de Israel. O irmão vai vir cantar a música final. E que nós possamos olhar para nós e falar: Senhor, não sou mais eu quem vive, mas o Senhor que vive em mim. Faça de mim, Senhor, o teu querer. Mas para isso, precisamos tomar a nossa decisão. Falar assim: Senhor, a partir de hoje, vou continuar lendo sobre isso. Vou continuar pesquisando. Vou continuar crescendo, aprendendo. Porque aqui pode ter sido só o pontapé inicial de uma jornada, de uma busca. Chama aí os membros, os líderes, tenta promover programas, projetos, seminários, em todos os aspectos. Mas também no aspecto financeiro. Porque queira sim, queira não, está entrelaçado à vida espiritual. Que Deus possa estar com você e com a sua família. Que a prosperidade da promessa possa reinar no seu lar. Em nome de Jesus. O irmão está vindo para cantar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Onde nem sul nem norte existirá.
E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, que agora sim podemos dar as mãos, pois todos temos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Glórias, glórias ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, vamos cantar? Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Toda honra e toda glória seja dada no céu e na terra ao nosso Deus, autor e consumador da nossa fé. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça
Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça